teólogo Max Cassim. Bem-vindo, Antenado. Obrigado, Pablo. Sempre bom estar aqui, principalmente com esses debatedores aí, os grandes amigos aqui. Com certeza vai ser aí um debate muito bom. E ele também, que é bacharel em teologia, pós-graduado em teologia da Missão Integral, é pastor de jovens na Primeira Igreja Batista de Saquaçu. Renan Fernandes, bem-vindo também mais uma vez. Obrigado, Pablo. Sempre uma grande alegria estar aqui reunido com amigos, né? E mais uma vez eu rogo ao Espírito Santo de Deus que possa nos conduzir nessa tarde. Muito bem, vamos lá então falar sobre a tristeza cristã. Hoje a gente vê uma mensagem, a gente sabe que onde está a sua ênfase, ali estará a sua teologia, né? Eu vejo muitos cristãos enfatizando que o crente ele tem que sempre viver com uma vida erguida, otimista, que não pode passar por problema, que ele não pode passar por nenhuma derrota. Mas nas escrituras a gente vê ali, você vê profeta fugindo para dentro de uma caverna, você vê profeta fugindo de uma mulher pedindo a morte, correndo para dentro debaixo de um símbolo. E no Novo Testamento você vê o apóstolo Paulo dizendo, olha, temores por fora, tremores por fora, temores por dentro, né? Quem me livrará do corpo dessa morte? Você vê tristeza no Novo Testamento de cristãos ali sofrendo através da perseguição. Você vê o próprio Cristo no Getsemane ali com depressão profunda a ponto de sair sangue da própria pele. Como que o cristão deve lidar com a tristeza da vida? Ou a tristeza é causa de um pecado? A tristeza, como é que é essa relação do cristão e a tristeza? O cristão pode passar por tristeza na vida, pastor? Claro que pode, ele é um ser humano. Nós vivemos hoje uma sociedade onde alguns fatores fazem com que as oportunidades de tristeza cresçam, né? Então você tem uma sociedade extremamente volátil, você tem uma sociedade que te dá vários elementos com os quais você precisa ter para ser feliz, você tem uma sociedade extremamente materialista, você tem uma sociedade pautada em relações e não, na verdade, em autoconhecimento, em conhecimento entre as pessoas. E todos esses elementos, eles são degraus para um momento de tristeza. Você falou muito bem com relação à questão da igreja. A gente às vezes tenta dar uma ideia de que o cristão, por ser vitorioso, ele não passa por tristezas. E a tristeza, ela faz parte da vida humana. Você tem que se tratar, quando você trata a relação da tristeza, você tem que tratá-la da mesma perspectiva que você trata a razão da felicidade. Porque são dois estados que você vai passar, por um e por outro. Sábio é aquele que consegue trabalhar a tristeza e trabalhar a felicidade. Então, me parece que a ideia principal é de que nós entendemos na tristeza um elemento de derrota, quando muitas vezes a tristeza nos leva a refletir mais o que estamos vivendo. Então a gente tem que estar, aos pouquinhos a gente vai conversar mais sobre isso, mas ter esse tipo de entendimento. Aquele lance do Jai ainda não, será que entra? Por exemplo, a vitória nossa pelo sangue de Jesus, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Nós já estamos assentados na mesa do Pai, né? Já vencemos. O diabo é um inimigo derrotado. Então, assim, a perspectiva, Renan, será que a gente pode ser mais otimista em relação a isso, apesar de tudo aquilo que a gente vive como consequência do pecado, da sociedade que a gente vive? Tem até um pastor amigo meu, nosso também, Antônio Carlos Costa, que ele sempre diz que a vida é dura, curta e incerta. É interessante isso, que de fato a vida é dura, curta e incerta, mas ao mesmo tempo somos mais que vencedores por aquele que nos amou, porque já estamos com Cristo, sentado com Ele. Se olhar por uma ótica atemporal, nós já estamos salvos, né, vivendo na glória de Deus. Então, Pablo, é muito importante a gente entender e frisar que a tristeza ela é o estar e não o ser da vida, né? Você fica triste em alguns momentos e é natural, é fisiológico, é humano. O problema é quando essa tristeza ela deixa de ser estar e passa a se tornar um ser. Quando alguém se torna um ser triste, né? Um ser depressivo, aí é algo realmente que se deve tomar muito cuidado, se deve preocupar. Porque a pessoa que ela é triste na sua natureza é uma pessoa infeliz, ela é uma pessoa amargurada, ela é uma pessoa sem perspectivas, ela é uma pessoa pessimista, que a gente costuma sempre dizer, daquele tipo de pessoa que olha o copo
copo sempre meio vazio, nunca consegue olhar o copo meio cheio. A pessoa que é uma pessoa triste, que não está triste, mas que vive a sua vida na tristeza, ela sempre vê o pior das coisas. Ela nunca consegue enxergar uma possibilidade boa nas coisas. E assim também vai ser dentro do Evangelho. Ela vai buscar enxergar no Evangelho coisas ruins, coisas pessimistas, porque o seu caráter foi construído dentro da tristeza. Então esse é o grande perigo, porque quando uma pessoa, a tristeza evolui do estar para o ser, é o primeiro passo para um quadro depressivo. E o quadro depressivo, a depressão, Pablo, é um dos sintomas, segundo a Organização Mundial de Saúde, uma das doenças que mais mata no mundo. No Brasil, para você ter uma ideia, segundo a pesquisa do DataSUS, né, que é o organismo de pesquisa do Sistema Único de Saúde, estima-se que aproximadamente 26 pessoas cometem suicídio por dia no Brasil. Ou seja, mais de um brasileiro por hora comete suicídio no Brasil. E tudo começa por conta de uma tristeza. Tudo começa quando a tristeza deixa de ser um momento, né, deixa de ser estar para se tornar um ser. Quando começa a tomar conta da vida da pessoa. E aí ela precisa de fato de uma ajuda especializada para poder conduzir a sua vida. Muito bom, né, Max, que o Renan está mencionando aqui sobre o estado de ser e não... A tristeza é um momento, é uma fase. Até pode ser uma oportunidade de crescimento, de aprendizado na própria vida, né? Como é que você entende a tristeza e o cristão? Conforme foi falado aqui pelo pastor Armando, a questão é... A tristeza faz parte do ser humano, da nossa vida. Momentos alegres, momentos tristes. E aí, como foi dito pelo pastor Renan, é o estado. O problema é que as pessoas, às vezes, se prendem à questão de ser feliz a algo. E não a ser feliz por ser feliz. Um exemplo, você vai pegar alguém que tem tudo na vida, vamos dizer assim, entre aspas, tudo na vida e é infeliz. Você vai pegar uma outra pessoa que não tem tudo que aquela outra pessoa tem, é uma pessoa feliz. Quer dizer, como é que isso se dá? Porque aí entra naquele versículo que Paulo fala que o povo pula. Sei viver com todas as coisas, sei me contentar com pouco e com muito. Quer dizer, porque a minha felicidade não está presa a algo. Minha felicidade, porque eu sou feliz. Vai vir momentos de tristeza, aí entra um velho ditado que os antigos diziam, que você não pode impedir do passarinho pousar na tua cabeça, mas pode proibir ele de fazer um ninho. Quer dizer, a tristeza vem, porém eu não vou dar vazão à tristeza para que aquilo não se torne um mal pior dentro de mim e não me torne uma pessoa pior. Quer dizer, a tristeza vai vir, o pastor Armando que deixou bem claro aqui, saber administrar, essa palavra é essencial, saber administrar isso, saber viver lidando com as situações. Quer dizer, a tristeza vai vir, não é porque nós somos crentes que nós não vamos passar por momentos tristes, porém entendendo que não pode ser deixado levar por isso. Bacana, então chegamos à conclusão que o cristão pode ficar triste. É verdade, Paulo. Quais são as ferramentas que a gente pode utilizar para poder reter o que é bom de uma tristeza e vencê-la na nossa caminhada? Como é que a gente pode ensinar o nosso amigo aí que nos assiste, ou amigo ou irmão, a família que nos assiste nesse momento, que pode estar passando por um momento de tristeza, por circunstâncias das mais diversas, por perdas, por frustrações, por alguma situação, alguma enfermidade, alguma coisa que abateu o coração dela com alguma tristeza? Como que ela deve lidar com isso para vencer essa angústia, essa tristeza que assola o coração dela, que impede dela ser alegre ou feliz nas outras circunstâncias da sua vida, né? Na sua caminhada cristã? O próprio Salomão ele vai dizer, né, que é melhor estar na casa onde há luto do que na casa onde há festa. A gente pensa que isso é alguma coisa do festa e luto. Não, porque no luto a gente vai refletir muito mais na vida do que no momento de festa. Festa você não quer lembrar de nada, mas quando há uma tristeza, um momento difícil, você para rever alguns conceitos, você para rever algumas atitudes, você para refletir mais na vida, situações que você passa de repente, assim, que no instante, por exemplo, você passa por uma situação de alguém com uma arma na sua cabeça. Você sai dali diferente, querendo ou não, porque você vai pensar, caraca, eu vou valorizar mais pessoas, tempos, porque eu poderia estar agora morto. Então, quer dizer... O Robert McShane, no João capítulo 11, falando sobre Lázaro, é interessante que ele bota no tempo do sermão dele: ó feliz enfermidade que conduz a alma até a Cristo. Né? Interessante, né? Ele arrancar da morte uma felicidade, porque aquela morte foi para a glória de Deus e conduziu
o povo que estava ali ao redor, pelo menos alguns, até o próprio Cristo. Então, uma tristeza que... A tristeza, ela pode ser vista, quando nos chega, de duas formas. Como ponto final ou como uma oportunidade. Estar triste pode ser a oportunidade de você ter uma ótica mais aberta acerca do mundo e ser usado por Deus com relação a isso. Estar triste pode ser um estado de sensibilidade às coisas que acontecem no mundo. Então eu não acho que você deve ficar imparcial ou você diante de uma situação da sociedade brasileira como um todo, de uma morte que não poderia ter acontecido, de uma criança. Esta sensibilidade que nos dá uma certa tristeza, ela é importante. No Salmo 94 tem uma passagem que eu acho bastante importante com relação a isso, que eu acho que é um dos primeiros degraus para que a gente possa nos curar com relação a uma tristeza que possa se tornar na depressão e aí pode nos levar até a morte. Quem se levanta por mim contra os maus, quem enfrenta por mim os malfeitores, se o Senhor não viesse em meu socorro, em breve eu habitaria no silêncio. Um dos primeiros problemas da tristeza é que você tem um momento de silêncio, mas o próprio salmista está demonstrando que você tem a presença de Deus para te cuidar nessa situação. Porém, um dos grandes momentos de cura para a tristeza é justamente você não calar ela dentro de você. E aí a comunidade cristã, a igreja, as pessoas, os irmãos que estão próximos podem ser o alívio de Deus para esse tipo de dor. Aí vem o grande desafio, é saber qual é o estado de saúde da comunidade chamada igreja. Será que nós às vezes estamos tristes e vamos para a igreja com uma máscara de felicidade, de sucesso, da coisa do ô glória, ô vaso, você está bem, vitória, dessa questão do só vitória, e isso nos esconde aquilo que estamos por dentro, porque foi falado sobre a questão da depressão e isso é detectado dentro de quem trabalha diretamente com esse mal. Muitos daqueles que suicidam não chegaram no extremo da depressão, muito pelo contrário, nem aparentam socialmente que estão deprimidos ou que estão tristes com alguma coisa. É interessante que o Armando falou aqui no início sobre não amarrar a tristeza dentro de si, mas colocá-la para fora. Até acho, não sei se foi você que postou que choro ruim é choro contido. Isso. O pior choro é aquele que é contido. O pior choro é aquele que é contido. É importante a gente botar para fora que a cura está aí também, né? Nas relações. Deus escolheu ali, acho que em Tiago fala sobre isso, sobre confessar uns aos outros, a pedagogia do relacionamento que Deus usa o próximo para ser curado, né? Para curar a própria alma. E essa coisa que acontece todo dia, que o cara só vitória e está repreendido, não aceito, isso é um perigo, né? Pode trazer até um prejuízo para a própria pessoa, dizer que eu não aceito isso na minha vida, está repreendido, está amarrado. A teologia do determinismo é um câncer dentro da igreja, Pablo, porque ela cria uma geração de crentes mentirosos que falam o que não passam nem perto de pensar em viver. Essa história do eu não aceito isso para minha vida, eu determino que isso não vai acontecer, isso coloca a pessoa num patamar que ela não tem condições de estar. Ela coloca ela no nível de Deus, porque quem determina alguma coisa é o Senhor, quem escolhe alguma coisa ou não é o Senhor. E sabe, Pablo, as pessoas acham que só as coisas boas vêm de Deus. Acham que a doença foi o diabo que colocou. E às vezes o Senhor nos permite, até ontem estive pregando na igreja de um amigo, na CIB de Santa Cruz, até mandar um abraço para a galera lá da comunidade do Rolas, em Santa Cruz. Estive pregando lá, pastor Ivan, pastor de lá, e eu tive a oportunidade de estar falando sobre isso. A gente acha que só vem de Deus as coisas boas, e às vezes coisas que na nossa perspectiva são coisas ruins são bênção de Deus para nossas vidas. Às vezes Deus nos permite passar por um quadro de enfermidade para nos ensinar alguma lição. Eu fiquei 23 dias internado para fazer uma cirurgia na perna. No meu primeiro dia de seminário eu quebrei a perna em 3 lugares, Pablo. Eu ia pro seminário à tarde, jogando bola de manhã, quebrei a perna em 3 lugares. Fiquei 23 dias internado, perdi 2 disciplinas no seminário, atrasou. E aí naquele momento você fica como? Caramba, por que isso? E aí você passa 23 dias refletindo só você e Deus, internado, e você começa a entender algumas coisas que são importantes para o seu crescimento e desenvolvimento no futuro. Às vezes o pneu do seu carro furou e você reclama que aquilo está acontecendo, mas Deus está te livrando de um acidente lá na frente. Então a gente precisa entender que algumas coisas que a nossa perspectiva são ruins
podem ser bênção e livramento de Deus na nossa vida. Até uma doença pode se tornar um milagre, porque às vezes a pessoa morre por conta de uma enfermidade que não foi descoberta, mas aí ele descobre aquela doença, fica triste porque está doente, mas não, Deus está dando livramento que você está vendo a doença no começo. Então você vai ter a oportunidade de ser curado, de ser tratado, e não vai morrer simplesmente do dia para a noite. Então às vezes Deus coloca também situações adversas para que nós possamos aprender, sermos abençoados e abençoar outras pessoas. Muito bem, esse foi o resumo do primeiro bloco, que já foi para conta. Tem